Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Alagoas na Hora o historiador Geraldo de Magela, que nos dá o prazer de vir aqui para a gente bater um papo sobre uma questão interessante. Alagoas teria um histórico de violência por regiões? Será que a gente pode fazer essa análise? É claro que as diferenças econômicas e principalmente as desigualdades sociais afetam certas regiões mais do que outras, né? Mas é possível, Magela, fazer um mapeamento da violência no Estado? Como você está conseguindo fazer isso? Tudo bem, Magela? Obrigado pela sua presença. Eu aqui agradeço, Bartolomeu, o convite, o seu convite da TV. Esse mapeamento foi realizado e foi apresentado agora em mês de janeiro pelo sociólogo argentino, que foi representante da Unesco em Pernambuco, Júlio Jacobo. E a base fundamental dos dados utilizados no mapeamento é a partir do DataSUS, que são as informações mais significativas e verdadeiras que pode ter no Brasil nesses itens da questão da violência e sobretudo do homicídio, porque são os dados catalogados pelo Ministério da Saúde. Tudo isso está vinculado a quem morre, de alguma forma fica registrado pelo sistema de saúde, no sistema de verificação de óbitos ou nos MLs. Então isso dá muito mais garantia da informação do que propriamente as informações das polícias de um modo geral no Brasil, que são sempre divergentes, né? Entre ML e as próprias polícias. Então são estatísticas um tanto quanto com metodologia diferente e às vezes até com maquiagem completamente diferente também. No entanto, os dados que nós já coletamos aqui, sistematizamos a partir desse mapeamento nacional dos municípios, isso dá uma evidência de que já deixa bem claro que em 24 municípios de Alagoas concentram 80% dos homicídios. Maceió e mais 23 cidades concentram. E Maceió, Arapiraca, Rio Largo, São Miguel, Delmiro, que são as maiores, União, as maiores. O restante são cidades como Paripoeira, Messias, do Riacho, Japaratinga, Coqueiro Seco, Satuba. Cidades pequenas. Cidades pequenas, né? E tem que se concentrar nessa informação, que uma polícia que trate com esses dados com planejamento na sua ação, evidentemente que vai ter muito mais eficácia e daí aos dados que a própria polícia dispõe, a polícia militar sobretudo, através do Copom e das suas outras áreas, pode se chegar a filigranas, por exemplo, da violência do assalto em determinado bairro por hora e tal. Isso não há mistério de fazer isso. Tem software, isso em São Paulo se faz, no Rio se faz, em todos os lugares do mundo faz isso. E um serviço de inteligência que se preze deve fazer isso. Não há nenhum problema. É um computador e 2 ou 3 operadores para alimentar os dados que vêm diariamente da rua, do dia a dia que você alimenta. Isso. Agora, Magela, a gente pode, por exemplo, especificar, Delmiro Gouveia tem uma outra realidade de uma cidade, por exemplo, como União dos Palmares, né? É claro que a violência é comum a ambas, mas, por exemplo, União, que está situado na zona da mata, é uma área onde existe um número maior de trabalhadores rurais. Delmiro Gouveia, o sertanejo, também tem um outro tipo de personalidade. A gente pode estabelecer, por exemplo, motivos que levam uma cidade a ter um índice de violência maior que outra? Pode até se a gente continuar com o foco na visão tradicional da violência que a gente conheceu em Alagoas, por exemplo, de 10, 15 anos, 20 anos atrás. Você, como um repórter experiente, isso não significa que seja tão velho assim, ao contrário. Você apenas começou muito jovem e trabalhou muito na área da editoria de polícia. E o que se tinha, por exemplo, na década de 70, década de 80 e até no início da década de 90, esse tipo de violência ela modificou. O perfil da violência e a própria territorialização da violência em Alagoas ela foi alterada completamente. Há um componente novo nos últimos 5, 6 anos, que é o consumo desenfreado da noia, do crack. Então, isso tem levado o tráfico de drogas e o consumo e o acerto de conta entre consumidor e traficante, entre traficantes, na disputa pelos pontos e pelo território do tráfico em Maceió, sobretudo em Maceió, e nas cidades próximas a Maceió, e sobretudo nessas 24 cidades onde
a violência e, sobretudo, o homicídio cresceu bastante nesses últimos 6 anos, 5, 6 anos, o diferencial é esse. Esse é que é o diferencial. Como isso não foi atacado no início, né, a repressão e também as políticas públicas na área de segurança, que aí não é só a questão da repressão, a repressão é fundamental, mas acompanhada a repressão, ao combate ao tráfico, à prisão, ao controle do sistema prisional de quem vai preso por tráfico de drogas ou as consequências que vêm, homicídio a partir do tráfico, etc., essas políticas não foram implantadas em Alagoas nos últimos anos, nas últimas décadas, e de resto no Brasil. Tanto é que o governo federal entra agora com o PRONASSE, que é um programa que envolve a questão da infraestrutura, da assistência social, da educação, da cultura, já da para saúde. ocupar o espaço, já para ocupar, né? Porque senão o Estado vai perder para o narcotráfico. Como acontece nas favelas do Rio. E toda essa ideia que a gente tinha um tanto quanto romântica, que o sujeito que passava a bombinha de maconha era aquele vendedor de chiclete e tal, na porta da escola, não é mais nada disso. O tráfico está dentro da escola, o tráfico está no entorno da escola e está no trajeto entre a escola e a residência da... E o tráfico mata quando... E o tráfico mata. Antes não era assim, né? Exatamente. Agora, Magela, por exemplo, você se referiu a algumas décadas passadas, 70, 80, nós tínhamos uma violência muito localizada também. Por exemplo, Pindoba era uma cidade onde existia uma violência. Mas não era o tráfico, era violência política. Exatamente, era política, assim como Pão de Açúcar também. Pão de Açúcar, mas nós não temos mais muito essa coisa do coronelismo no interior. Temos políticos que ainda mandam, mas não com aquele mesmo espírito coronelista, não é assim? Não, com o espírito coronelista tradicional não, com outro espírito, um componente grave, que é o latrocínio, que é o tráfico de armas, que é o controle político, o roubo de carga, o roubo de banco. Tanto é que deu nessas estão sendo revelados a partir dessas operações da Polícia Federal. Então, desmantelar o crime organizado que age em Alagoas nas instituições é fundamental para se consolidar a democracia em Alagoas. Caso contrário, nós vamos perder para o tráfico periférico nas cidades, o consumo da noia, etc. E vamos ter do outro lado o crime organizado instalado no aparelho de Estado, nas polícias, nos poderes constituídos, no legislativo, no executivo e no judiciário, em todas as instâncias. Então, esse combate é um combate que não é só da Polícia Federal e das polícias civil e militar, mas é da sociedade também. A sociedade tem que se mobilizar nesse sentido. E um detalhe que os alagoanos talvez não estejam tão apercebidos em função de todo esse clima que nós vivemos. Uma criança é morta numa escola com 11 anos de idade porque fez uma carta denunciando o consumo e o tráfico de drogas dentro de uma escola aqui do Tabuleiro dos Martins. Essa criança foi morta, apaulada pelo tráfico dentro da escola. E não há nenhum tipo de reação da sociedade na defesa da escola. Não é só na proteção das crianças, mas na defesa da escola. A escola está no Brasil inteiro e há pesquisas. A Unesco, por exemplo, tem uma série de pesquisas. Quem quiser, basta entrar no site da Unesco que você encontrará várias pesquisas nas escolas públicas, inclusive nas de Maceió, onde o consumo de droga, a violência, o tráfico de armas e o estupro é altíssimo. Então, isso tem minado a base da escola, isso tem dificultado o aprendizado, a concentração, modificado radicalmente a convivência na escola. Sim. Então, a recuperação da escola não é só recuperação física. Os professores estão hoje temerosos, os diretores são alvo do tráfico e alvo da violência de um modo geral. Então, o sentido da proteção das famílias, das comunidades mais periféricas e também da escola. Porque se a escola não atrai, se a escola não é uma coisa benéfica, não oferece segurança, e se não há um atrativo para as pessoas estudarem, as pessoas vão ser ganhas pelo tráfico. Sem dúvida. Ou então vão ser coagidas e não vão à escola. Exatamente, é uma situação complicada. A comunidade deve se manifestar, a comunidade tem o dever de se manifestar e de proteger as suas crianças e, é claro, as suas escolas. Magela, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você. Tudo de bom e boa Páscoa. Para nós. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. A seguir você